falar na nossa Masterclass de hoje, nesses próximos minutos. Hieróglifos, ideogramas e emojis. A criação de sentido na comunicação das novas gerações. Vamos junto nessa jornada? Agora é o tema. Com toda essa introdução feita, você já sabe o que é um PPG-Com, você já sabe o que é um programa de mestrado, você já sabe qual é o espírito de uma aula de mestrado e o que é produção de sentido. Olha só, em 10 minutos o tanto que a gente já expandiu a cabeça aí, né, para pensar de uma maneira como pós-graduação. Mas agora a gente vai no tema mesmo que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é esse aqui. Como é que as novas gerações geram sentido? Dá para a gente abordar, evidentemente, por muitos caminhos diferentes. Daria para a gente fazer várias abordagens. No entanto, eu fiz aqui uma seleção, eu fiz uma escolha. E isso está à disposição do pesquisador. A eleição do pesquisador, o pesquisador sugere o que você quer tratar. E faça essa sugestão e comece a se aprofundar. É o caso dessa aula aqui. E eu queria começar do seguinte, nós temos alguns objetivos com a aula. À luz da literatura científica, a gente vai olhar para alguns autores, mas também das nossas experiências, porque eu vou perguntar muitas coisas para vocês. Aliás, pega um pedacinho, não pega papel nenhum, não precisa pegar papel não, você vai conseguir fazer de cabeça. A gente tem um teste para você fazer. Daqui acho que umas 4 ou 5 telas, tem um teste, são 5 itens e você tem que acertar os 5. Se você não acertar, você está reprovado, você está reprovada. Mentira, tá nada, né? Não tem nada. Você vai pagar o dobro na matrícula. Não tem matrícula. Eu não sei qual vai ser a sua prenda. Essa foi uma frase bem velha, né? Falando de gerações, né? Mas você vai ver, a gente vai fazer um teste também. Tem teste, tem quiz, tem perguntas, então a gente quer saber das suas experiências, a gente não quer saber só de teoria, que também é outro dos desafios de um programa de pós-graduação. Como é que a gente consegue misturar as duas coisas, né? Como é que a gente consegue valorizar as opiniões e experiências, mas juntar tudo isso num conhecimento mais amplo? É isso que a gente vai fazer. Então, à luz da literatura e das suas experiências, a gente vai compreender como é que os símbolos visuais são parte da comunicação visual, como é que eles ajudam a criar sentido, analisar a evolução dos significados desses símbolos através das gerações, refletir sobre inclusão e exclusão nas novas formas de linguagem e discutir formas de como é que a gente consegue se conectar com as novas gerações. E eu queria começar pela mais nova geração, aliás, a mais velha, mais nova geração. Essa frase ficou esquisita, né? Eu quero começar o seguinte, se a gente olhar para o relato bíblico, pega a sua Bíblia aí, abre o seu aplicativo de Bíblia e tal, na perspectiva criacionista, a gente tem o registro mais antigo de um ser humano que foi Adão, concorda? Então você tem lá no começo do Gênesis, o relato bíblico do Gênesis, você vai ver o surgimento de Adão, posteriormente de Eva. Na verdade, quando nasceram, nem nomes ainda tinham sido atribuídos a eles, foi depois que surgiu o nome Adão, depois surgiu o nome Eva, mas enfim, o primeiro casal. E eles têm uma característica interessante, não sei se você já parou para pensar, pensa em uma característica de Adão, do que você já leu da Bíblia, do que você já ouviu. Provavelmente você vai pensar, ele era bonitão, era bem alto, respira muito forte, saudável, era muito inteligente, criativo para burro, deu nome para todos os animais, olha só que legal. Mas talvez você nunca tenha se tocado de uma coisa, Adão nasceu velho, ele já foi criado adulto, concordam? Adão não foi a primeira geração das novas gerações. A primeira geração das novas gerações está registrada em Gênesis 4. Foi a primeira criança que nasceu, foi Caim. Caim, na verdade, no relato bíblico, nós temos aí o registro da primeira geração. E, gente, nova geração começou muito bem, né? Então Caim brigou com o irmão, matou o irmão, brigou com o pai, teve que casar com a irmã, fugiu e nunca mais voltou. Pensa, o primeiro adolescente da história, a coisa já começou complexa. Então veja que conflito de gerações, por exemplo, dificuldade de comunicação entre gerações, gente, isso vem de tempos imemoriais. E essas dificuldades de relacionamento têm a ver com linguagem também, tem a ver com os símbolos, tem a ver com essas compreensões. Vamos pular mais alguns séculos aí nessa história e vamos chegar no relato do dilúvio. Até o dilúvio, pelo registro que a gente tem na Bíblia, tudo indica que se falava apenas uma língua. Na verdade, a Bíblia fala claramente a respeito disso, todos falavam o mesmo idioma. A tradição oral era muito forte, as pessoas conversavam entre si e explicavam as coisas. No entanto, logo após o dilúvio, a gente tem um relato, mais especificamente em Gênesis 11, se você pegar a sua Bíblia, da Torre de Babel, que a partir dali, de forma miraculosa, não apenas simbólica, mas de repente se espalharam muitos idiomas diferentes. As pessoas tiveram inclusive que se espalhar pela terra, não era mais possível. E aí a gente começa a ter o primeiro grande desafio. Até ali, a produção de sentido era a partir de apenas uma língua, as pessoas conversavam entre si. A partir daquele momento, na verdade até ali, né? A partir daquele momento isso muda.
Então, para eu produzir sentido dentro do meu próprio grupo, talvez fosse mais fácil, mas para produzir sentido, ou seja, comunicação da maneira que comunicação tem que ser, não apenas a emissão de uma mensagem, mas a produção do sentido com outros grupos, começou a ficar mais complicado, começou a ficar mais complexo. Vamos fazer um pulo de mais ou menos 2000 anos aí, estou arredondando os números aqui, talvez 1000 e tantos anos. Eu recorri aqui a um autor, a minha área, veja como é também, eu vou fazendo algumas interrupções aqui para te destacar o que é uma aula de pós-graduação, né? Ela é muito intertextual. A gente vai em várias áreas diferentes. Imagina, assim, vários biomas diferentes e você faz uma grande trilha, passando um pouquinho por um pouquinho por outro. Você tangencia, toca alguns temas. Por exemplo, a gente está indo atrás agora de história. Então eu queria fazer uma conexão com fatos históricos, mas eu não sou um especialista em egiptologia. Eu fui atrás de um especialista em egiptologia para tentar entender como é que isso influencia o tema que eu quero tratar. Então, por exemplo, um autor muito bom, o Heinrich Brüch, ele fala a respeito da história, da formação do Egito. Por que eu estou dizendo isso? Você vai entender agora. O Egito, quando foi formado como nação ou como reino, da maneira que a gente conhece hoje, segundo o estudioso aqui, há algumas possibilidades diferentes dessa formação. Então você tinha o reino do Nilo Azul e o reino do Nilo Vermelho, ou o reino do Alto Nilo e do Baixo Nilo. Há diferenças nas nomenclaturas aí, há fontes diferentes com nomenclaturas diferentes, mas o fato é que em algum momento, especificamente, um dos faraós, Menés, de acordo com a história, unificou tudo isso. E por que é importante esse momento da história? Porque é a partir daí que a gente começa a encontrar registros escritos. E não escritos em forma de texto, né? Mas em forma de hieróglifos. Lembra dos hieróglifos egípcios? Pois é, olha só que interessante. Isso começou a acontecer e os registros, primeiros registros encontrados, são de 3100 a.C. E olha só que interessante, a gente não está falando aqui, por exemplo, da escrita cuneiforme, né? Que é considerada a primeira escrita de tudo, o primeiro alfabeto, o equivalente ao alfabeto. Por quê? Porque a escrita cuneiforme dos fenícios eram risquinhos, e estou simplificando aqui, também não sou um historiador, né? Mas eram risquinhos que podiam ser recombinados entre si, formando palavras que, por sua vez, tinham significados. É o que a gente faz com o nosso alfabeto. Por isso que a gente atribui a essa escrita cuneiforme como primeiro alfabeto. Nesse caso aqui, dos egípcios, não era isso. Eram desenhos para significar situações. E os desenhos, parte deles eram literais. Então, por exemplo, no enterro de um faraó, as pessoas carregando o sarcófago, você pode replicar essa cena, mas alguns deles eram simbólicos. Então, por exemplo, no enterro do faraó tinha uma ave, tinha um ibis. O que significava esse ibis? Tinha um escaravelho. O que significava esse escaravelho? Não era literal, ainda que pudesse haver o bicho junto ali, mas o desenho não era para dizer, olha, coincidência, a gente estava entrando lá no túnel da câmara mortuária e tinha um escaravelho lá no canto, bota no desenho também. Não, ele está lá no desenho porque ele significa outra coisa. Opa, aí a gente começa a entender, peraí, estou usando recursos visuais para contar coisas de uma maneira diferente que não é escrevendo a história ou falando para alguém. Então, o uso dos símbolos é muito importante e foi isso que os pesquisadores começaram a identificar quando começaram, com o passar do tempo, identificar todos os hieróglifos, ou pelo menos a maior parte deles, o que significa cada coisa. Não só o que significa cada coisa, como o que significa a junção entre elas. Volta na tela, a minha tela aí, porque tem um meme maravilhoso, olha só. É o escriba ensinando o outro a escrever em hieróglifo. O olho só se escreve antes do escaravelho quando o particípio passado está depois da cobra. Se vira, dá para fazer tudo isso, né? Mas de alguma maneira tem uma lógica nessa construção, sim, porque ela tem que gerar o sentido adequado, o sentido correto. Isso que começou lá nos hieróglifos, gente, tem um caminho muito mais extenso. A gente está falando de 3.000 anos antes de Cristo, portanto a gente está falando de 5.000 anos de história de lá até agora. Nesses 5.000 anos, a gente consegue identificar claramente a presença de dois grandes elementos. O primeiro dos elementos é a imagem. Lembra que a gente não está falando aqui de textos escritos, textos longos, descritivos. A gente está falando de símbolos. Mas um primeiro elemento importante é a imagem. Olha para essa imagem aí. Você conhece? Você já viu alguma vez na sua vida? O que é isso aí? É uma placa de pare. Por mais óbvio que pareça, e é óbvio mesmo, é uma placa de pare. Como imagem, ela é uma placa octagonal, pintada de vermelho, que é uma compreensão que a gente tem do espectro cromático. Se não há nenhum tipo de dificuldade de visão, você está vendo que isso é vermelho. Se há alguma dificuldade, estou aqui como legendando para você. Isso aqui é uma placa vermelha que está escrito em português a palavra pare. É simplesmente a descrição da imagem. Só que se você vira essa placa na rua, o que você faz?
Você vai dizer, é óbvio, eu paro. Ou pelo menos era para parar, tá? Se você não para, era para parar. Eu paro. Mas por que você para? Você já parou para pensar nisso? Você para porque ela significa que é uma lei de trânsito e você entende que é uma lei de trânsito. Significa que pode haver algum perigo e que, portanto, se você não parar, você pode ser atropelado ou bater seu carro. Pode ser que tenha algum perigo iminente na via, que não seja outro carro, mas seja um buraco. Pode ser que seja porque naquele horário ali não pode passar. O que disso está escrito na placa? Percebe que não está escrito nada disso? Mas que a gente interpreta tudo isso? Por quê? Porque já houve uma construção de sentido. Então, a imagem placa, ela carrega um monte de sentidos associados a ela, a placa de pare, carrega um monte de sentidos associados a ela que nos dão significado. Isso é produzir sentido. Tem alguns autores, e aí não são de 5.000 anos atrás, são de menos tempo, aí, aproximadamente 100 anos atrás, como por exemplo Ferdinand Saussure, que fala sobre o signo linguístico, né? Que você tem um significante e um significado. Você escrever uma palavra e conseguir ler a palavra é uma coisa. Agora, o que significa aquela palavra? Alguns anos depois, aí, umas 2 décadas depois, o Paul Sanders Peirce falava muito a respeito disso também, da tríade, da semiótica. De novo, ó, lembra da história dos biomas? A gente já saiu da história e está se aproximando lá da semiótica, da linguística, mas nem esse é o conteúdo hoje. Fala da tríade do signo, o ícone, o índice e o símbolo. Basicamente formas diferentes de falar dessa mesma coisa, que você tem símbolos que acabam gerando significados. Vamos seguir nesse caminho, agora que a gente entendeu isso, porque a gente tem que fazer uma ponte com os emojis, né? Mas antes de chegar nos emojis, que são 5.000 anos depois dos hieróglifos, eu acho que a gente pode passar por alguns caminhos aí no percurso. Durante toda a história, os símbolos tiveram sempre muita força. Vou mudar de câmera aqui para você lembrar de algumas coisas importantes, olha só. Eu tenho certeza que você vai lembrar de todos esses que eu vou falar. Pode ser que você não domine completamente, mas nada disso aqui é novidade. Por exemplo, a gente já falou dos hieróglifos. Cada desenho dos hieróglifos tinha um significado especial. E esse significado estava muito relacionado ao mainstream daquela sociedade, o que significava realmente aquilo. Então, por exemplo, no Egito Antigo, a religião era muito forte, o faraó como centro da religião, e tinha uma relação de poder muito claro, do faraó emanava o poder. Então, todos aqueles símbolos, eles estão de alguma maneira subordinados a essa compreensão religiosa, essa compreensão de poder do faraó. Então, quando a gente vai interpretar os hieróglifos, a gente olha para aquilo e fala, olha, que relação tem isso aqui com o faraó? Qual é a relação religiosa que tem? O que isso aqui determina de poder? O tamanho de cada imagem significa que a pessoa é mais ou menos importante. Tudo isso é simbólico, não precisa estar escrito. A gente consegue identificar, concorda? Vamos seguir mais um pouquinho na história, vamos falar sobre as runas. Bem rapidinho, uma passagem só. As runas são grafismos, que são precursores das letras que a gente usa no alfabeto latino. Algumas a gente consegue até identificar, por incrível que pareça. No alfabeto latino, no alfabeto grego, a gente consegue identificar algumas coisas que tiveram origem lá nas runas, que era primeiro código de linguagem escrita ali dos povos germânicos e depois chegaram até os escandinavos também. O que eles tinham? Nem todo mundo podia aprender as runas. Olha só que coisa interessante também, a história conta isso. Então, algumas das runas, algumas daquelas letras, só podiam ser utilizadas por iniciados, pessoas que tinham alguma vocação religiosa, ou espiritual, ou simbólica, ali, ritualística. Olha só que interessante, isso também é significado, concordam? Então, algumas runas, você olha aquela palavra, você fala, aqui foi um sacerdote que escreveu, portanto tem um peso espiritual, tem um peso ritualístico. A gente tem também coisas como Handi, Kanji e Hanja, que são os ideogramas chineses, japoneses e coreanos, que você já deve ter percebido também. Normalmente esses ideogramas, eles começam com letras formando uma palavra, mas aquela palavra toma um significado tão forte que você abandona as letras e usa um símbolo só, somente aquele ideograma. O japonês, por exemplo, eu estava fazendo os estudos aqui para essa aula, vi, olha que fantástico, eles têm uns 3 ideogramas diferentes para água. Então, o que é a água? A chuva é um tipo de ideograma. O que é a água potável para se beber e o que é a água metaforicamente falando. É uma inundação, não uma inundação literal, mas uma enchente de boas notícias. Cada um tem um ideograma diferente. A palavra é a mesma, é água, mas o significado é diferente. Olha só que legal. Além disso, vamos mais um pouquinho, vamos pegar os emojis? Vamos fazer um pulo agora dos últimos anos? A gente podia fazer vários aqui, tá? Você já percebeu que eu estou fazendo uma trilha aqui, daria para a gente ficar horas falando de símbolos diferentes. Mas quando a gente pega os emojis, o que a gente tem? Uma economia de caracteres.
Ao invés de você escrever uma palavra completa, você coloca um emoji. Então você economizou. Assim como são os ideogramas. O randi, kandi e ranjá. Concorda? Você tinha a palavra maior e você transformou numa coisa só. Isso é uma economia. É uma economia para você gerar significado. Você precisa de menos texto, menos espaço, menos interação. E você já consegue gerar significado. Sabe do que eu lembrei? Do meu mestrado. Lembra que eu falei para vocês dos biomas, a gente vai circulando, vai passando. No meu mestrado, eu estava estudando estereótipos. E o estereótipo, ele só é classificado dessa forma porque ele não corresponde à realidade. Porque se ele fosse a realidade efetivamente da pessoa, não seria um estereótipo, não precisaria estereotipar. Então vamos e não necessariamente os estereótipos são negativos, tá? Então a gente pega, por exemplo, a precisão alemã, ou a precisão suíça, melhor dizendo ainda, ou a tecnologia alemã. Gente, não precisa ficar explicando muita coisa o que é precisão suíça, concorda? E sabe por que não precisa? Porque tudo isso já foi explicado antes. Porque você sabe que eles são experts em criação e produção de relógios super precisos, que eles são super pontuais, que eles não erram, Todo suíço é assim? Eu não sou suíço, mas provavelmente não. Tem uns que não são tão pontuais assim. Mas esse é um estereótipo de que o suíço é pontual e que ele é preciso. Esse estereótipo ele só existe porque existiu toda essa carga de significados que vem junto com ele. E quando eu estava estudando isso no meu mestrado, um professor levantou e falou uma coisa muito interessante. Falou, você já estudou teatro? Eu falei, teatro? Eu falei, não, teatro não, nunca. Ele falou, pois é, teatro. Tem um conceito no teatro que foi proposto inicialmente por Patrice Pavie, que é o da economia cênica. Olha só que interessante, economia cênica é a arte de condensar e simplificar signos no espaço teatral, aqui ele falava de teatro mesmo, né, garantindo eficácia comunicativa com o mínimo de recursos. Então você, ao invés de fazer uma peça longa, você faz uma peça curta que você entrega exatamente o que você queria. Mais do que isso, com um rosto de drama, você consegue entregar um sentimento que explica uma história inteira. E também o Tir Lehmann, que é outro falando sobre economia cênica no teatro, diz o seguinte, a cena contemporânea recorre à economia de signos, criando imagens que funcionam como condensadores semióticos. Ou seja, eu dou uma reduzida, uma condensada. Então, por exemplo, um bom ator que faz uma cara de susto ao entrar na cena, você não precisa explicar que ele não estava esperando, que o susto é porque ele imaginava que ia encontrar outra coisa, que a cena predispôs a um susto. Só de olhar a cara dele você sabe. Isso é economia cênica. Quer ver outro tipo de economia cênica? É quando a gente vai para as metáforas. Uma metáfora áurea, por exemplo, é vamos vestir a camisa. Gente, é óbvio que eu não estou falando para literalmente vestir uma camisa. O que eu estou querendo dizer quando eu falo vestir a camisa? Cara, espírito de time, vamos lá, vamos fazer a coisa juntos. Assuma como se a responsabilidade fosse sua. Quer ver uma outra? Carregar o piano. Você deve estar vendo aqui atrás ou na tela aí. Quando eu falo carregar o piano, gente, a não ser que você trabalhe numa empresa de mudanças e que vai fazer um transporte de um piano, quando eu falo vamos carregar o piano, vamos carregar junto esse piano, o que eu estou querendo dizer com isso? Você já entendeu, cara, a tarefa é dura, é pesada, é difícil, mas eu conto com você vai estar junto comigo. E carregar o piano é isso, é dividir o esforço da tarefa. Então veja, eu não preciso explicar muita coisa, só de falar vamos carregar o piano, já ficou claro. Por que eu estou falando tudo isso e agora já vou entrar no final da nossa aula, por incrível que pareça. Olha aqui essa tela. Você identifica economia cênica nos emojis? Tá vendo que legal? Produção de sentido através de símbolos. Então a gente tem que compreender os contextos sociais antes do emoji, e aí ele vai afunilando até que chega numa economia cênica. Num símbolo pequenininho, que é um emoji, eu condenso, eu concentro um monte de significados. Você concorda? Veja como dá para a gente estudar emoji da perspectiva da comunicação, do stricto sensu, da pós-graduação. Vamos tomar mais os próximos minutinhos aí para finalizar, falando especificamente deles? Eu tenho teste para você fazer lá, lembra que eu falei? Vamos lá. Curiosidades, né? A gente fala de emojis, olha, grande novidade. A gente estava falando, né, do que o hieróglifo, as runas, tal, isso aqui podem ser símbolos. Mas essa ideia de emoji, que é você transformar num jeito gráfico, bonitinho, sabe, que signifique alguma coisa, é mais antigo do que parece. Lá no próprio Egito. Você sabe que, por exemplo, para representar o reino do sul, por exemplo, do Nilo Vermelho, esse aqui é o ideograma, aliás, ideograma não, o hieróglifo, ele é composto por alguns desenhos diferentes. Não dá para você simplesmente pegar um hieróglifo e pronto, está resolvido, você tem mais coisa aqui.
Vamos pegar outro aqui? Isso aqui é a palavra... Aliás, significava reino, esse primeiro aqui, importante falar para vocês, porque é uma coroa. Era o jeito de escrever em hieróglifo coroa. É mais fácil escrever coroa, né? Tá grande o desenho aqui. Mas era especificamente a coroa do Reino do Sul. Olha só que interessante. Se a gente vai para as runas, coroa é isso aqui, ó. Olha só que interessante. Agora, se a gente vai para o kanji japonês, coroa é isso aqui. Só que coroa não significa mais o objeto da realeza colocado na cabeça. Esse kanji aqui significa coroa, assim, é a coroa dessa produção. Por exemplo, é o melhor carro de uma linha. Esse é o carro que merece esse kanji, esse símbolo. Ou então assim, olha, de todas as aulas, essa aqui foi a melhor aula. De todas as comidas, essa aqui merece ter a etiqueta das marcas de roupa, essa merece ter a etiqueta de uma coroa. Percebe que já tem outros significados associados? Não é porque é da realeza, é porque é o melhor de todos. Até que a gente chega no emoji, ou no emoji de coroa. Pergunta para você, para esquentar o nosso quiz, tá? A gente vai fazer daqui a pouco, não é esse ainda, mas pergunta para você, o que significa coroa? Eu não vou responder, mas para pensar. Será que, ao olhar um emoji de coroa, você entende a mesma coisa que a sua mãe entende? Quando você pega o WhatsApp e manda um emoji de coroa para ela? Será que é a mesma coisa que o seu sobrinho está entendendo? Que a molecada da geração Z, aliás, não é nem mais molecada, já são jovens aí pré-adultos. Mas a molecadinha da geração alfa, por exemplo, um moleque de 10 anos de idade que pega o celular e manda uma coroa. Será que ele está entendendo que é a mesma coisa que você está entendendo? Essa é a grande discussão dessa aula. Como é que a gente faz para interpretar tudo isso e continuar conectado, conversando e dialogando com novas gerações? Olha só que interessante. Eu acabei de falar, portanto, que se ele manda a coroa pensando que é uma coisa, você pensando que é outra, seu pai pensando que é outra, significa que os significados vão mudando, né? Dos símbolos. O símbolo permanece, o desenho dele, mas os significados vão mudando com o tempo. Por que esses significados mudam? Tenho aqui um exemplo prático e um exemplo teórico. Teoricamente, ou na teoria, Roland Barthes, por exemplo, ou Barthes, dizia o seguinte, que a linguagem é dinâmica. Não cria expectativa de que ela será fixa e nunca vai mudar o símbolo. Até as próprias palavras, o jeito que a gente escreve, a gente não está nem falando de símbolos, né, visuais, icônicos, a gente está falando dos símbolos de letras mesmo. A gente muda o jeito de escrever as palavras. É dinâmica, né? A linguagem ela vai evoluindo. E uma outra coisa é que os símbolos, agora sim falando desses desenhos especiais, não das letras, eles são fragmentos de uma mutação semiótica. Quem disse isso foi Schiffman. Essa mutação semiótica, assim, eu preciso mudar o significado. Eu não vou reescrever um dicionário para mudar o significado, concorda? Olha só como é simples o conceito e ao mesmo tempo profundo. Eu quero mudar o significado de um emoji, por exemplo, da coroa. Cara, eu não vou escrever um dicionário para explicar um novo significado. Você concorda? Eu não vou montar uma aula para ter que explicar para as pessoas. Eu começo a usar e outras pessoas começam a usar e outras. Isso vai gerando uma mutação semiótica. E esse símbolo ele é usado como veículo para isso, para que haja essa mutação semiótica. Os significados vão mudando. Quer ver um outro exemplo também? De novo, não é o teste, tá? Mas presta atenção nesse. Conhece? Bota na tela aí, equipe. Vamos lá. Conhece esse símbolo? Certamente você conhece. Thumbs up, né? Dedão para cima. De onde começa essa história? Diz a lenda, os historiadores não concordam, tá? Curiosidade aí para você. Que começou lá na Roma Antiga. Então, os gladiadores, aquela coisa, né? Dedão para cima, se ele vai ser morto, dedão para baixo, se ele vai morrer. O cinema acabou eternizando essa ideia, mas começou lá em Roma com os gladiadores. Mas isso foi usado depois em outros momentos. Na Idade Média, por exemplo, você tinha os arqueiros a cavalo, que eles usavam um arco curto, pequeno. E tinha os arqueiros equivalentes à infantaria, eles iam a pé e eles tinham um arco muito grande, do tamanho deles. Qual era a posição correta de colocar a flecha nesse arco? Ele segurava o arco na frente dele, levantava o dedão e apoiava a seta é boa, né? Apoiava a flecha em cima do dedão. Eu não sei se eu estou na câmera boa para você entender o que eu estou querendo dizer. Quando ele apoiava em cima do dedão é porque estava na posição certa. E esse movimento ele chamava de fist melee. Então o dedão para cima era o fist melee, era a posição certa para a flecha, ou seja, tá certo. Olha só que interessante. Depois, quando chegou a Primeira Guerra, começaram os primeiros aviadores, né? Antes disso não tinha. E não tinha rádio para conversar com as bases, para conversar com a torre de controle. Então os aviadores se conversavam com símbolos.
Só que a carlinga do avião, a capota ali, né, que fechava por cima do piloto, só dava para ele se comunicar com a equipe de lado. E se ele fizesse qualquer gesto para frente, a equipe não ia ver. A vantagem do dedão é que você consegue enxergar de lado, né? Tanto faz, de cada lado. Então, sinal positivo. Tá tudo bem, eu vou decolar. Dali a pouco, na década de 50, a gente começou a usar o dedão positivo. Não tinha mais guerra. Mas, muita gente tinha participado da guerra, né? Pilotos tinham voltado, soldados tinham voltado. Então começaram a usar essa coisa do dedão para cima também como uma linguagem franca. Olha só como as coisas vão mudando. Depois, quando chegou nos anos 2000, a gente começou a eclosão das redes sociais. E aí esse thumbs up, esse dedão para cima começou a significar o quê? Like, né? Tipo, gostei, boa, o joinha, que você provavelmente dá alguns por dia aí nas redes sociais. Só que nos anos 2020, para um moleque de 14 anos de idade, com todo respeito ao moleque, com todo respeito aos 14 anos de idade, o que significa um dedão para cima? Você já parou para pensar? Se eu te disser que não tem nada a ver com ok, se eu te disser que não tem nada a ver com tudo positivo, se eu te disser que é um gesto ofensivo, não pornográfico, mas irônico, do tipo, isso aí, sabichão, tá? É isso que você quer? Tá bom. Se você ganhar um thumbs up, se você ganhar um dedão por WhatsApp de um moleque de 14 anos, se preocupe. Ele está sendo irônico com você. O sentido mudou. E muda muito rápido, gente. A gente precisa estar atento para essas mudanças. O emoji, na verdade, ele passa a ocupar um papel de um código geracional. Percebe? Que é uma forma de linguagem também. E por que ele muda? Porque ele carrega consigo significados. Então, coisas importantes. Nós, mais velhos, eu sou da geração X, tá? Eu sou nascido em 76. Então, na minha geração, a gente olhava para as coisas de uma maneira um pouquinho mais literal. As novas gerações, elas têm uma tendência a uma que a gente poderia chamar de neossemia. Eles geram novos significados a partir do que eles interagem entre eles. Uma outra coisa importante, que aqui Couto-Sovo, outro autor, aliás, foi uma dupla que escreveu isso aqui, muito legal, um texto relativamente novo, de 2022, falando sobre elementos paralinguísticos, porque eles não estão formalmente na linguagem. Se você pegar uma gramática, um dicionário, você não vai encontrar isso. Mas eles existem na linguagem do dia a dia. Então, um elemento paralinguístico, que é um mecanismo compensatório. E por que compensatório? Porque tem que compensar, isso aqui não está escrito em outro lugar. Eu preciso me comunicar de um jeito que não está disponível. Então, eu vou criar um jeito. É uma maneira de compensar a falta de um outro símbolo para isso. Outra coisa, define tons emocionais. Percebe? Com sentimentos que talvez a gente não tivesse antes. Você fala, mas como o ser humano pode não ter sentimentos antes? A gente não verbalizava da maneira que verbalizam hoje. Então você precisa de outros recursos visuais para expressar essas coisas que estão sendo sentidas hoje. Olha só que interessante. E por último, tem a ver com identidade de grupo, né? Então um grupo que compartilha os mesmos símbolos, e aí não é novidade dos emojis. É novidade lá dos hieróglifos, lembra? Veja como a história está toda conectada. Então essa coisa, né? Por que existem emojis? Por que se conversam? Gente, porque já conversava por hieróglifo. O ser humano é o mesmo. A verdade é essa. A gente vai evoluindo, os sentidos vão mudando, a sociedade vai evoluindo, mas o ser humano é o mesmo e é meio natural para a gente. Nós estamos a 3 minutos de acabar a nossa aula agora e chegamos no momento do teste. Você entendeu tudo até agora? Eu acho que sim, eu acho que ficou legal esse caminho, nesse percurso que a gente fez aí nos vários biomas para entender como é que a gente pega uma percepção social, a história dos emojis, novas gerações, comunicar com novas gerações e começa a transformar em pesquisa acadêmica. Veja que não é chato, a gente mistura, espero que você não tenha achado chato, mas assim, você vê que a gente mistura as coisas. E quando eu digo misturar, é uma boa mistura, experiências próprias, percepções, teoria, outros autores. Mas agora eu quero ver se você entendeu o espírito da coisa. A gente vai fazer um teste bastante importante. Mentira, antes do teste eu tenho 2 vídeos para mostrar para vocês, porque aí vocês vão entender do que se trata o teste. Equipe técnica, tudo certo com os vídeos? Posso soltar o primeiro aqui? Primeiro vídeo, aliás, os 2 vídeos são bem curtinhos, falando de uma cena específica da segunda minissérie mais assistida, minissérie ou série mais assistida na história da Netflix, que é Adolescência. Tem mais ou menos 1 ano que saiu, talvez um pouco menos, talvez você tenha assistido. A mim me impactou muito. Eu não vou contar, não sou aqui de dar spoiler. Eu não quero que você me odeie, a aula já está chata o suficiente. Eu não quero que você me odeie porque eu vou dar spoiler se você não assistiu. Mas, em determinada altura do campeonato, um policial que tem um filho numa escola, ele vai até a escola para tentar levantar provas, levantar indícios do que pode ter acontecido. E ele pega o celular de uma menina e fala, olha, eu já entendi o que aconteceu, eu li todas as mensagens.
E o filho dele bota a mão na cabeça e fala assim, cara, você tá louco? Pai, não tem nada a ver com isso, você entendeu tudo errado. Significa completamente outra coisa. Aquilo me deixou impactadíssimo. Porque se eu pegasse o telefone do meu filho hoje, eu talvez não entendesse o que eles estavam conversando. Olha só. Opera News, Google Play e Apple Store. Baixe. Netflix explora temas como a masculinidade tóxica em jovens e como ela se espalha na chamada machosfera, que são sites, blogs e fóruns na internet que promovem misoginia e oposição ao feminismo. Na machosfera, o emoji da pílula vermelha, uma referência ao filme Matrix, representa acordar para o que consideram a verdade das questões de gênero. E o emoji de 100 está ligado a uma crença dessa comunidade, a da regra 80/20. 80% das mulheres ficariam atraídas por apenas 20% dos homens, e o único jeito de ter uma mulher é enganá-la. O emoji de dinamite significa uma pílula vermelha explodindo ou alguém que segue os preceitos da comunidade incel. E incel é uma abreviação de celibatário involuntário, ou seja, um homem heterossexual que culpa as mulheres e a sociedade por estar sozinho e sem um par. Já o emoji de feijão é usado porque se parece com um grão de café, uma alusão a um meme que depreciava as mulheres. Adolescência é a série mais vista no momento na Netflix. Paramos aqui. Acho que já foi o suficiente para você acompanhar. Veja que legal. Gente, tudo bem, a gente até entrou em outro... Aquela história dos biomas, né? A gente entrou até em aspectos aqui comportamentais, sociológicos. Não é nem essa discussão sobre, né, novos comportamentos aí, enfim, brigas na sociedade, entre as pessoas. Foque nesse caso dos emojis, a mudança de significado. Você sabia desses significados? Que é completamente diferente do que talvez você estivesse imaginando? Olha só, Marshall McLuhan, em 1960, na década de 1960, ele propôs uma das frases que a gente mais usa na comunicação, que o meio é a mensagem. A gente tem que entender qual é o meio para adequar as mensagens, e ela vai ter um efeito completamente diferente de acordo com o meio pelo qual ela está sendo transmitida. Isso é uma grande lição quando a gente trata de emojis, olha só, já é um corolário aí, uma ideia que tem mais de 60 anos, mas que claramente se aplica no que a gente está fazendo aqui. Então, como é que a gente se mantém conectados? Como é que a gente consegue manter a conexão com as novas gerações através dessa linguagem de emojis, por exemplo? Primeira coisa é que a gente precisa se adaptar. As nossas mensagens precisam se aproximar desse canal, desse meio de comunicação, né? A gente precisa atualizar o nosso repertório cultural. Não pode ser uma surpresa para a gente, principalmente para nós, que queremos ser comunicólogos, né? Trabalhar profissionalmente com comunicação. Segundo, a gente precisa estar atento à apropriação cultural e à ressignificação que as novas gerações fazem. E, gente, elas farão. E as próximas continuarão fazendo, como a gente já fez. E isso vai continuar acontecendo, a gente precisa estar atento. E, finalmente, a gente precisa usar os emojis com consciência de texto, ou de melhor dizendo, de contexto. O que significa o que eu estou mandando? Preparou para o teste? Me enrolei aqui, eu estava preparado. Não sei se está preparado. Lembra do teste? Não precisa anotar, não pega papel. Eu vou pedir para a nossa equipe colocar na tela. Eu vou colocar 5 emojis. Você tem 2 segundos, 2 mesmo, 2, é rapidinho, para dizer o que significa cada um deles. Primeiro emoji. Vai começar a nossa gincana da conexão. Que significado as novas gerações, geração Z e geração alfa, dão para esses emojis aqui? Então eu não quero saber o que você acha que é. Eu quero saber se você sabe o que eles acham que é. Vamos lá para a primeira? Isso aqui, o que é? 1 segundo, 2 segundos. Se você falou que é risco de morte, parabéns, você é da geração X, que nem eu. Isso aqui é morrendo de rir. Eu achei uma coisa muito engraçada. Qual é o emoji que eu uso? Eu uso esse aí. Geração Z e geração alfa. Vamos para o segundo?
carinha derretendo. 1, 2 segundos. Você usaria para quê? Tá muito quente, tá muito calor, tô sem graça, tô não sei o quê. Eles usam para... Nossa, que situação embaraçosa, que eu tô com vergonha, cara, eu não sei onde enfiar minha cara. Eles não usam não sei onde enfiar minha cara, eles usam derretendo. Vamos pro terceiro? São 5. Você acertou 2 já? Não. Vamos lá. Terceiro, passando esmalte na unha. 1, 2, acabou o tempo. O que você acha que é isso? Esse aqui foi novidade para mim, eu confesso para vocês. E eu não posso nem usar a expressão aqui numa aula formal, porque eles usam como quase um palavrão aqui. Mas é mais ou menos o seguinte, eu falo, ó, não tô nem aí, dane-se. Do tipo, olha, tal pessoa tá muito preocupada com uma coisa, não sei o quê, tão preocupados que você vai, se você não vai, se você fez. A pessoa simplesmente coloca pintando a unha, ó, tô nem aí, tô pintando a unha. Sabia dessa? Vamos para a quarta? 2 segundos. 1, 2, pai, isso é moleza, né? O bichinho chorando. Sabe o que significa isso aqui? Esse chorando aqui, que não tem nada a ver com tristeza, tem a ver com fofura. Ah, que fofo, so cute, vou chorar de tão lindo que eu achei. Juro que eles usam para isso. Se eles te mandarem uma carinha chorando, eles não estão tristes. Ou pelo menos a grande maioria vai usar dessa forma. Última, eram 5, você já fez 4, acertou quantas? Cristalzinho de gelo, cristalzinho de neve. Aí, o que você acha que é? 1, 2, lógico, uma coisa fria. Não, não é. É uma coisa frágil. Os adolescentes mais velhos olham para as crianças mais novas, adolescentezinhos mais novos ali e falam, cara, esse pessoal, geração mimimi, desmancham por qualquer coisa. Então, quando você receber um negócio desse, não é porque a pessoa está com frio ou porque quer que você deixe o ar-condicionado mais gelado. Ele está dizendo, cara, você é muito mimimi. Você tá, qualquer coisinha desmancha aí, muito frágilzinho. Gente, é uma ressignificação absoluta, concordam? Eu vou terminar, a gente estourou o nosso tempo aqui, eu queria terminar com 2 telas. Primeira delas, falando sobre os achados relevantes dessa aula que a gente fez juntos. A gente evita, aliás, uma curiosidade, a gente evita usar a expressão conclusões importantes, relevantes, porque conclusão dá uma sensação que acabou, que dali não dá para a gente continuar. Eu prefiro usar achados relevantes, a gente achou, e a partir daqui a gente continua desenvolvendo. Vamos lá? Comunicação só ocorre com compartilhamento de códigos. Esse é um primeiro achado importantíssimo. Comunicação não é replicar uma mensagem, é fazer com que o outro entenda, é produção de sentido. Só que compartilhamento de códigos é um fenômeno cultural, não técnico. Não adianta você fazer uma cartilha, simplesmente, apresentar uma tabela de conversão. Se não tiver significado cultural, não teve comunicação, não teve transmissão, não teve compartilhamento do código. A não compreensão desses códigos afasta as gerações, porque elas não conseguem conversar entre si. Os significados são diferentes, não é a linguagem que é diferente, o significado é diferente. É muito mais importante. Porque, na verdade, gente, no teclado do seu telefone, todos têm, concordam? O teclado está disponível, o teclado lá de emojis, né, a coleção de emojis está disponível. Não é ter acesso ao código, é ter acesso ao significado. Esse é o ponto. E, finalmente, é nossa responsabilidade como comunicólogos sermos evangelistas. Evangelista, olha, de novo a história dos biomas. Estou indo lá na linguística agora. Vem do grego euangelion, que significa boas novas, é novidade, é bom isso aqui. A gente não deveria olhar para uma coisa como essa, um desafio como esse, dessa ressignificação toda, como um problema social. A gente deveria olhar como uma grande oportunidade, uma oportunidade de crescer, de interagir com novas gerações, de colocar gente em diálogo, em triálogo, em quadriálogo, sabe? Mais gente conversando, formando uma sociedade mais harmônica, a gente crescendo juntos, um mundo melhor a partir de significados compartilhados. Esse é um grande achado. E eu falei que ia terminar com 2 telas, né? Essa aqui eu não vou esticar, eu só vou te fazer 3 perguntas, porque elas são importantes quando a gente termina uma aula como essa, que a gente reflita a respeito do assunto, que a gente não simplesmente aceite tudo. Agora é hora da gente refletir. Gostou dos conteúdos? Gostou do que a gente explorou aqui? Vai pegar as leituras para complementar? Então vamos refletir. Quero te fazer 3 perguntas. Mudei de câmera. Primeira pergunta. Qual é a ponte mais eficiente para a comunicação entre as gerações? Eu não estou querendo que você descubra dentro da aula, isso aqui não é um quiz da aula. Eu quero que, assistindo a uma aula dessa, o que você imagina sobre isso? Percebe que a gente começa a pensar diferente agora sobre perguntas como essas? Vamos lá, segunda pergunta. Por que as novas gerações precisam de novos símbolos para se comunicar? Por que elas mudam? Não dá para continuar com os anteriores? Porque se a gente souber dar uma resposta para isso, de novo, não é quiz, eu não estou perguntando, você prestou atenção na tela 7? Não, é você expandir o seu repertório. Então agora a gente pode começar a pensar juntos por que isso vai continuar acontecendo nas próximas gerações. Olha que legal. E terceira pergunta, aí tem a ver com o nosso programa.
qual produto comunicacional poderia surgir dessa discussão aqui? Agora que a gente discutiu tudo isso, o que você mudaria? Que produto você faria? Você mudaria um planejamento? Você criaria uma cartilha de símbolos? Você criaria, de repente, um curso para fazer as gerações conversarem entre si? Você criaria um tipo novo de legenda, por exemplo, nos filmes? Imagina que legal, legendas com emojis, e aí você coloca no começo do filme, já que é um vídeo on demand, se você é da geração X ou se você é da geração Z. E de acordo com a geração, a legenda vem diferente, com emoji diferente, para ter significado para você. Cara, não é maluco pensar numa coisa dessa? Eu nem sei se é viável, mas veja que é isso, é a gente começar a pensar a partir desse conhecimento. Como é que eu expando o conhecimento? Como é que eu penso a mais? Gente, foi muito legal estar com vocês. Eu queria que vocês refletissem nessas perguntas. Se vocês olharem para a tela agora, eu vou pedir para a equipe técnica colocar pela última vez. Eu não tenho expectativa que você consiga ler toda essa bibliografia aqui. O que eu queria dizer dela é o seguinte: para montar uma aula como essa e para a gente fazer as pesquisas, a gente lê muita coisa. E tem que deixar muita coisa de fora, certamente. Então, eu queria passar essa apresentação para vocês. Me siga-me, olha só, outro símbolo aí que é o português errado, né? Me siga-me no meu Instagram, lh.original. O que você vai fazer? Eu vou fazer um post hoje ainda dessa aula que a gente teve. A gente tirou umas fotos aqui com a equipe e aí você fala, olha, além de estar no grupo lá do programa de pós-graduação, lembra? Eu assisti a aula e quero a cópia dela. Eu mando a cópia para você com toda a lista aqui da bibliografia e inclusive com outros vários artigos e livros que eu acabei não usando aqui na aula, mas estão separados lá nas minhas anotações.